Olá, amigos do Mundo Áfia. Começamos a semana com o Notícias Áfia 68, a sua revista eletrônica que traz todas as informações do futebol no final de semana pelo mundo. E também as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz os gols da 18ª rodada, com o Flamengo de Renato se transformando em fábrica de chocolate, Corinthians vencendo a terceira seguida e o Galo mais uma semana no topo da tabela. O craque Áfia da semana é o atacante Marques, que despontou no Corinthians, ganhou títulos por Vasco e Flamengo e foi ídolo da torcida do Galo Mineiro, conhecido como Xodó da Massa. Marques também jogou no Japão e na seleção canarinho. A Áfia na Europa conta que o City massacrou o Arsenal, que os favoritos na Espanha venceram, que a Juve sem CR7 perdeu a primeira na Itália, que o Benfica é o único 100% em Portugal. E na França tivemos a estreia do trio MMB no PSG. Às 5 da bola, CR7 após puxão de orelha de Ferguson fecha com Manchester United. Timão apresenta Roger Guedes e espera o sim de Willian. Davi Luiz a poucos passos da Gávea. Pacote tricolor deve apresentar Caleri e o uruguaio Gabriel Neves. Brasil joga 3 jogos das eliminatórias com o time B após sanções das ligas europeias. E para fechar o programa, a praia de Monte Cristo na Bahia de Todos os Santos. E antes de começar o programa, quero fazer um convite muito especial para você. Sexta-feira temos ídolos do mundo Áfia com o maior de todos, Pelé, em nosso último capítulo. Vamos mostrar toda a trajetória do rei, todos os seus feitos e gols incríveis. Agora é a hora do aperitivo do nosso rei do futebol, Pelé! Brasil brasileiro conta para você sobre a 18ª rodada do Brasileirão. O líder Galo Mineiro esteve em Bragança Paulista, chutou 26 vezes no gol, mas empatou com o Red Bull Bragantino por 1-1 com um golaço do Diego Costa, que já mostrou a que veio. O Flamengo, e o Flamengo, hein? Fábrica de chocolate. Eu anotei aqui os times que tomaram mais de 4 gols do Flamengo nos últimos tempos. Então foi Bahia, Grêmio, São Paulo, agora o Santos, ABC de Natal, 2 vezes o Olímpia e o Defensa e Justiça da Argentina. Uma loucura, o time do Renato ataca, faz gol. Ele conseguiu recuperar o Vitinho e colocar o Michael na praça. O Michael estava fora dos planos do Rogério Ceni, muito pouco aproveitado. Falar também dessa rodada sobre o Corinthians, que emplacou a 3ª vitória, venceu o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense em Porto Alegre com gol do Jô. O Corinthians se prepara também para anunciar o Willian. A sirene tocou para Roger Guedes, o time se reforça e já está pela 2ª rodada consecutiva entre os 6 melhores do Brasileirão. Para fechar a rodada, o Palmeiras, vice-líder, venceu por 2-1 o Atlético Paranaense em seus domínios com a lei do ex. O Rony fez o 2º gol, gol da vitória do Verdão. Vamos à tabela do Brasileirão? Então, o Galo Mineiro tem 39 pontos, é o líder. Em segundo, Palmeiras com 35. Em terceiro, Fortaleza, que joga hoje
contra o Cuiabá para fechar a rodada. Em quarto lugar, o Red Bull Bragantino com 32. Em quinto, o Flamengo com 31 e 2 jogos a menos. E em sexto, o Corinthians com 27. Vamos falar também sobre o caso Diniz. Hoje, o Santos terá uma reunião de diretoria, né? São aqueles capos que comandam a Vila Belmiro hoje para decidir o futuro do Fernando Diniz. Muito pressionado dentro da Vila Belmiro. Será que nós vamos ter mais uma dança de treinador? Vamos aguardar. Falar também sobre o Z4 e a zona da degola. Vamos à degola abrindo com o América Mineiro, que venceu no final de semana, mas continua em 17º lugar com 18 pontos. Em 18º está o Grêmio, com 16 pontos, agonizando. A última vez que teve uma pontuação similar foi quando caiu para a segunda divisão. Abre o olho, Grêmio, Filipão, pelo amor de Deus, o Grêmio é muito grande. Em 19º, o Sport Recife, com 16 pontos. Em último, carregando a lanterna, e como eu sempre digo, virtualmente rebaixada, a Chapecoense com 7 pontos. Vamos para aquilo que você espera, a rede balançando os gols da 18ª rodada do Brasileirão. O craque Áfia da semana é o atacante Marques, que começou no terrão do Corinthians, mas despontou para o mundo da bola numa Copa São Paulo, onde só não fez chover. Marques venceu o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil pelo Corinthians em 95, jogou nos dois grandes, foi campeão carioca pelo Vasco e pelo Flamengo, mas foi ídolo máximo mesmo no Atlético Mineiro, aonde foi chamado de xodó da massa atleticana. Marques teve duas passagens, a primeira fez dupla com o Valdir Bigode e a segunda com o Guilherme, tricampeão mineiro e campeão da Copa Comebol. Marques também atuou pela seleção brasileira em 13 oportunidades, fazendo 4 gols. Vamos à trajetória e os gols desse incrível atacante brasileiro. Abriu na esquerda para o Marques, tem condição, domina, leva para perto da direita, ainda o Marques, vai fazer, bateu, gol! Boa bola, olha aí o Marques, tirou do Índio, saiu o goleiro, gol! Tentativa ali pelo meio, enfiada ali pelo agora vai, bateu, tá direito. Time importante do futebol alemão, lá vem Juninho, botou na frente, olha o quarto gol aí, com o Marques, puxou pro pé direito, bateu! Gol! A Áfia na Europa conta para você
o que rolou no velho continente, começando por Portugal, onde o Benfica do JJ continua 100%. O Sport escorregou contra o Famalicão, 1-1 e quase perdeu. O Porto despachou o Arouca por 3-0 e o Benfica no finzinho, aos 43 minutos do segundo tempo, com gol do brasileiro Gilberto, venceu o Tondela, aquele do projeto com o Flamengo, por 2-1 na Luz. Então o Campeonato Português está assim: Benfica em primeiro com 12 pontos, o Porto em segundo com 10 pontos, o Sport em terceiro com 10 pontos também e o Estoril na quarta posição também com 10 pontos. Vamos falar um pouquinho do espanhol. E o Barça venceu o Getafe por 2-1 com mais um gol de Depay. Começa a ser o grande destaque do time. O Real Madrid saiu e foi vencer o Betis do Kudê por 1-0, gol do Carvajal. E o Atlético de Madrid foi salvo pelo gol, 50 minutos do segundo tempo. Mandi empatou o jogo contra o Villarreal e o Atlético de Madrid acabou ganhando um pontinho. Vamos falar do espanhol? Então o espanhol está assim: todo mundo tem 7 pontos. O Real é o primeiro, o Sevilha está em segundo, pelos critérios, em terceiro o Valência, em quarto o Barcelona, e ainda temos o Atlético de Madrid e o Mallorca também com 7 pontos. Agora é a hora da gente falar sobre o italiano. E a Juve de Turim está passando vergonha. O nosso CR7 foi embora, a Juve perdeu em casa para o Empoli 1-0. A Inter saiu de casa e venceu por 3-1, atual campeã. O Milan e o Roma golearam por 4-0. E na tabela do Calcio nós temos 5 times em primeiro lugar com 100% de aproveitamento. Vou falar pelo critério de desempate: Lazio, Inter, Roma, Milan e Napoli. Agora é a vez da Premier League, com o massacre do Manchester City contra o Arsenal, 5-0, com gol do Gabriel Jesus. O líder Tottenham venceu, o Manchester United também venceu, e no clássico entre Liverpool e Chelsea deu empate, mesmo com o Liverpool perdendo muitos gols. Vamos à tabela da Premier League? Então vamos à tabela. Tottenham em primeiro com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Em segundo, West Ham com 7 pontos. Terceiro, United também com 7 pontos. Em quarto, o Chelsea também com 7 pontos. Liverpool e Everton também têm 7 pontos. E para finalizar, o campeonato francês e a estreia do Messi. O trio MMN não jogou junto, porque o Messi saiu no banco e a hora que ele entrou no lugar do Neymar. Mas quem brilhou mesmo foi o Mbappé. Mais uma atuação de gala do francês, fez os 2 gols da vitória. O Paris Saint-Germain continua com 100% de aproveitamento. Realmente o Kylian Mbappé está em grande fase, muito acima dos outros, e em relação física também. Os outros resultados, o Olympique do nosso Sampaoli até que enfim venceu por 3-1. O Lille, atual campeão, também venceu. Vamos à tabela do francês. PSG, 12 pontos e 100%. O Angers, com 10 pontos, é o segundo. O Clermont, em terceiro, com 8 pontos. O Nice, com 7 pontos, é o quarto colocado. Às 5 da bola, vou contar para vocês as quentinhas do mundo do futebol. Primeira delas é o CR7 de volta a casa, Manchester United. Mas não foi fácil não. De manhã ele estava fechado com o City, inclusive com troca programada de Bernardo Silva e Gabriel Jesus chegando na Juve. Foi só um telefonema do papai Alex Ferguson dizendo: filho, como é que você vai fazer isso com a gente? Como é que você vai andar por Manchester? Você tem uma história bonita, desfaz esse negócio que as portas estão abertas para você. E aí o CR7 voltou atrás e fechou com o Manchester United. A segunda
é a chegada de dois grandes jogadores ao Corinthians. Um deles até já teve sirene, Roger Guedes. A sirene tocou no Parque São Jorge, Roger Guedes já foi apresentado e reforça o comando do ataque corintiano. A segunda ainda é maior ainda. Quem é? O William, do Arsenal. O William rescindiu ontem o contrato com o Arsenal e está a poucos passos de ser o novo reforço corintiano. Grande jogador que começou no Parque São Jorge. A terceira é a chegada do Davi Luiz à Gávea. Está praticamente tudo certo. O negócio está saindo bem quietinho, na surdina, mas o advogado do Davi Luiz deu uma derrapada. Ele soltou uma musiquinha aferindo o Flamengo nas suas mídias. A torcida flamenguista comemorou, a mídia cercou e o que tudo indica é que Davi Luiz pode chegar à Gávea ainda esta semana. A quarta quentinha é sobre o PAC tricolor. São Paulo está querendo se reforçar para pelo menos beliscar uma Libertadores. O Caleri, sonho da torcida tricolor, está praticamente certo. E também um menino chamado Gabriel Neves, de 24 anos, volante uruguaio do Nacional, deve estar chegando. Inclusive, se antecipou e comprou a sua passagem aérea antes do clube do São Paulo mandar o bilhete aéreo. E o São Paulo se reforça para tentar chegar no patamar dos outros dois grandes no Brasileirão. Palmeiras é vice-líder e o Corinthians está em sexto lugar. E para fechar, semana de eliminatórias da Copa. Na verdade, serão 2 semanas. O Brasil ficou muito prejudicado na sua convocatória com a situação da Premier League, de La Liga, mas o Brasil enfrenta o Chile no dia 2 de setembro, no Chile. No dia 5 de setembro, na terça-feira, recebe a Argentina na Neoquímica Arena em São Paulo. E para fechar, vai a nossa Arena Pernambuco, onde nós teremos a Copa da África, para enfrentar o Peru. E antes de mostrar a magnífica praia de Monte Cristo, na Bahia, quero agradecer aos parceiros que retransmitem o nosso programa, reiterar o convite para o último capítulo dos Ídolos do Mundo África com o Rei Pelé na sexta-feira, agradecer você pela paciência e audiência e desejar uma semana cheia de alegria, cheia de amor e de trabalho. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!